dia, bom dia, 365 livros de volta. Hoje a gente vai falar de um livro intrigante. Ele é escrito, ele é uma dos clássicos da literatura alemã, tá? Ele é um pós-guerra, pós-segunda guerra, né? E ele foi escrito pelo Judith Becker, um alemão, que sobreviveu também à guerra, né? E judeu, né? E sobreviveu. E aí ele escreveu Jacob, o Mentiroso. Bom, vamos lá. Esse livro é muito legal. Porque a gente sempre vê livros sobre a Segunda Guerra, contando sobre os judeus e tal, mas falando sobre o campo de concentração, sobre as pessoas, os judeus sendo massacrados e tal. Nenhum desses livros contam sobre os guetos judeus dentro da cidade. E é interessante porque pelo menos, foi a primeira obra de literatura que eu vejo que está narrando esse cenário. As cidades, os judeus que não iam para o campo de concentração, vocês já se perguntaram o que aconteceu com eles? Eles eram todos arrastados, encurralados em um certo perímetro da cidade e ali eles viviam. Tá? Era uma favela de judeus, era um gueto de judeu. E aí, ali eles eram supervisionados pelo exército, né? Eles tinham o toque de recolher, eles tinham que trabalhar, mas também eles podiam ter uma vida. Eles não podiam sair dali, né? Se fosse pego circulando em outra parte da cidade, eles provavelmente iam ser fuzilados. Mas ali dentro do beco, eles tinham uma certa liberdade, né? Eles podiam, nos horários livres, podiam passear, podiam namorar, podiam conversar, e era assim, né? Eles tinham onde morar, era muito melhor do que um campo de concentração. Por outro lado, todos os judeus que estavam ali dentro, eles acreditavam, né? Porque eles viviam sob a ameaça de ser deportado para um campo de concentração. Então, eles acreditavam que a qualquer momento eles podiam ser levados embora para um campo de concentração e morrer lá. Então, eles tinham que saber conviver com isso, com esse medo, com essa preocupação. E aí esse livro aborda exatamente essa parte da cidade, né, durante a Segunda Guerra. O Jacob, ele viveu ali, né, o personagem, e ele foi considerado tem que ler, eu não posso dar spoilers, mas tem a ver com o rádio que tá aqui e tal. Ele foi considerado um herói, um certo tipo de herói entre os judeus. E tudo começa com uma mentirinha que ele conta. Só que aí, né, os anos se passaram e tal. O Jacob sobreviveu à Segunda Guerra e uma pessoa que estava lá no gueto, que conviveu com ele e sabia que era mentira o que estava acontecendo e tal, também sobrevive. O que acontece? Só lendo. Gente, é muito bonitinho, é uma obra, assim, é uma das melhores obras da literatura alemã pós-guerra. E exatamente por ter esse olhar. Ele foi escrito a princípio, uma curiosidade do livro, ele foi escrito a princípio para um roteiro de filme. Aí, como não vingou por falta de dinheiro e tal, ele virou um romance, virou um livro. Aí, mais tarde eles filmaram, virou um clássico do cinema alemão, e depois, se eu não me engano, até o Robin Williams fez um papel aqui num remake que eles fizeram, tá? Enfim, leiam e tirem suas conclusões. Até a próxima!